Olá pessoal, hoje no Desenho de Direitos vamos falar do erro sobre elementos do tipo, previsto no artigo 20 do nosso Código Penal. O artigo tem a seguinte redação: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então é o erro sobre elemento do tipo. Vamos ver as partes importantes aqui da redação do artigo. O erro sobre esse elemento constitutivo do tipo legal é um elemento constitutivo, exclui o dolo. Então, o artigo está mandando a gente sempre excluir o dolo aqui, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Como a gente já estudou nas aulas passadas, se não houver previsão, não pode se punir o crime culposo. Então, ele deixa expresso aqui o que já vinha nos outros artigos. Se não for expresso em lei, não pode também punir pelo crime culposo. Vamos entender melhor o que é o erro do tipo. O erro do tipo, ele pode ter o seguinte conceito: ocorre quando alguém não conhece, ao cometer o fato, uma circunstância que pertence ao tipo legal, ou seja, que pertence àquele artigo. Falta a consciência que pratica uma infração, afastando assim o dolo. Então vamos de novo. Ocorre quando alguém não conhece, ao cometer o fato, uma circunstância que pertence ao tipo legal. Falta então a consciência de que pratica uma infração, afastando assim o dolo. Quais são os exemplos clássicos aqui de erro de tipo que eu posso citar para vocês? Quando o agente ele pega uma coisa de alguém achando que é dele. Então eu deixei meu celular em cima de uma mesa e, sem querer, eu pego o celular de uma outra pessoa. Eu cometi um furto. Eu subtraí objeto alheio, mas eu não tinha consciência que aquele objeto era alheio. Então, eu não conhecia, ao cometer o fato, uma circunstância pertencente ao tipo legal. Ou seja, eu não sabia que estava subtraindo a alguém. Faltava, assim, para mim, a consciência que eu praticava uma infração. Vamos a outro exemplo, então. O sujeito se relaciona com uma menina menor de 14 anos, supondo que ela fosse maior. E se a gente for olhar esse caso específico que eu estou citando para vocês, a menina parecia que tinha 18 anos. Não é nem 13, ela parecia que tinha 18 anos. Então, o agente, ele não conhecia, ao cometer o fato, uma circunstância que pertence ao tipo legal, ou seja, ser ela menor de 14 anos. Faltava, então, para ele a consciência que ele praticava uma infração, afastando assim o dolo. Este é o erro de tipo. Vamos mais exemplos aqui para ficar bem claro. A pessoa contrai casamento com uma outra já casada, comete o crime de bigamia. Porém, ela desconhece esse matrimônio anterior. Ela não sabe que o sujeito já era casado e vai lá, casa com essa pessoa. O que acontece aqui? Um erro de tipo. Se ela não sabia que ele era casado, ela não tem como cometer o delito. Este é o erro de tipo. Vamos então entender quais são as consequências do erro do tipo. Como eu disse para vocês aqui em cima, ele sempre vai excluir o dolo, ou seja, nunca vai responder o agente por um crime doloso. Ele pode haver a culpa, pode restar a culpa, ele pode responder por um crime culposo se tiver previsto em lei, como eu já li aqui em cima para vocês. Se tiver previsto em lei, ele pode responder. Mas calma lá, em quais circunstâncias que vai excluir o dolo e vai deixar a culpa, ou vai excluir só o dolo? Vamos lembrar, pessoal, que erro de tipo sempre exclui o dolo. Sempre exclui o dolo. O dolo não vai estar presente em nenhuma circunstância do erro de tipo. Sempre vai excluir o dolo, senão não vai ser erro de tipo. Então vamos lá. Quais casos excluem o dolo e a culpa e quais excluem só o dolo? Erro de tipo invencível. Vamos tomar cuidado com esse nome aqui, Erro de tipo invencível, porque do outro lado vai ter o erro de tipo vencível. Então vamos primeiro aqui no invencível, que a gente tem que entender. O que é um erro de tipo invencível? Ele é excusável, justificável, inevitável. Então vamos lembrar assim, é uma coisa que não dá para vencer, ela é invencível. Ele é excusável, ou seja, ele é desculpável, dá para a gente desculpar. Ele é justificável, ele é inevitável. É um erro inevitável, um erro invencível que não dava para vencer. Então, só por esses nomes aqui que eu dei para vocês, já dá para entender que este erro aqui vai ser o erro que exclui o dolo. O que vai acontecer aqui, então? Ocorre quando a gente não tinha como evitar aquele fato, mesmo tomando todas as cautelas. Ele tomou todas as cautelas que eram exigíveis dele naquele fato e, mesmo assim, não tinha como evitar que aquele erro acontecesse. Qualquer pessoa incorreria em erro se estivesse nas mesmas circunstâncias. Olha que legal essa parte aqui,
Quando eu olhar e ver que qualquer pessoa cometeria aquele mesmo erro, se estivesse naquelas mesmas circunstâncias de fato ali, então esse erro é invencível, excusável, ele é justificável, ele é um erro inevitável. Ou seja, ele é um erro que não dava para vencer, que ele ia acontecer de qualquer forma, ele é um erro que dá para a gente desculpar, ele é um erro que dá para se justificar, ele é um erro que era inevitável. E o que ocorre então, como eu já falei para vocês, quando o erro é invencível, inevitável, ele afasta o dolo e a culpa. Vamos pôr o maisinho aqui, ó. Afasta dolo e culpa, deixando o fato de ser típico. Ele exclui então a tipicidade do fato. O fato não vai ser mais crime, ele não é típico. O exemplo que eu dei para vocês, da carteira, o sujeito olha em cima de uma mesa onde ele tinha deixado o celular dele ali, porém havia um outro celular com o mesmo modelo, igualzinho, das mesmas cores. O que então faz crer que aquele celular é o dele. Ele pega aquele celular e sai do local. Ele cometeu um furto, porém ele não tinha consciência de que aquele celular não era dele. Faltou para ele a consciência de que aquilo era alheio, de que não era de sua propriedade. Então aqui, ele não tinha como evitar, era o mesmo modelo que o celular dele, ele tomou as cautelas necessárias, foi no lugar onde estava o celular dele e pegou esse celular. Nesse fato, então, eu posso concluir que seria um erro de tipo invencível, que não dava para vencer. Vamos a um outro exemplo muito usado pela doutrina. Dois amigos combinam uma caçada. Um deles, que é o mais brincalhão dos dois, resolve pregar uma peça nesse amigo que está caçando junto, que era um caçador novato, que não tinha muita experiência. Eles estavam acampados ali, escolhendo o lugar ideal para permanecer, esperando os animais, já estavam os dois abaixados, esperando que os animais chegassem, e num certo momento, esse amigo que era muito brincalhão, ele diz que tem que buscar mais munição para sua arma, e sai ali daquele local, e vai para a barraca que estava atrás desses dois amigos. O que acontece nesse momento é que esse amigo brincalhão, ele dá a volta, vai para o lugar onde os animais deveriam passar ali, naquele momento, e começa a fazer barulho e chacoalhar o arbusto. Este outro amigo que estava esperando o animal ali, que não era muito profissional, que era a primeira vez que estava numa caçada, ao ver esse arbusto balançando e o barulho de animal, atira, acabando efetuando a morte desse amigo brincalhão, que estava ali querendo pregar uma peça no amigo, achando que ele ia assustar. Ao invés disso, ele atirou. Vamos analisar o fato. Eu estou numa circunstância em que eu fui ali para caçar. Estou virado para o lado onde eu poderia caçar. Esse cara que foi para trás do arbusto não deveria estar ali. Ele imitou um bicho. Então tudo levava a crer que nessa circunstância de fato, ele não estava matando alguém. E sim, ele estava matando um animal. Ele estava ali para caçar. Esse é um exemplo muito que a doutrina traz, muito relevante. Alguns vão se perguntar, mas não estava cometendo um crime ambiental, porque caçar é crime. Vamos deixar de lado esse crime ambiental aqui. Vamos pensar apenas no homicídio. Tá? Ele não vai responder pelo homicídio por causa de um erro de tipo invencível. Então vamos para o outro lado aqui. Quando que é o erro de tipo vencível, ou seja, que eu poderia vencer? Inexcusável, não tem desculpa. Injustificável, não tem justificativa. Ele é evitável. Vamos lembrar aqui, ó, que quando eu falo inexcusável, que não tem desculpa, injustificável, é para o erro só, tá? Porque a gente vai lembrar que ele exclui o dolo. Ele cometeu um erro, porém esse erro ele é vencível, ele é evitável. Dá para eu evitar? Dá para eu vencer esse erro. Não quer dizer que ele é injustificável, uma coisa sem justificativa nenhuma. Não, pro erro ele é injustificável. Não tinha como eu errar naquela circunstância. Vamos ver o conceitozinho aqui então. Ó. Ocorre quando o agente poderia evitar o resultado quando? Se ele tivesse atuado com a diligência exigida. Se ele tivesse atuado com aquela diligência necessária que qualquer pessoa tomaria, ele realmente não teria cometido aquele fato. Vamos lá, qual é a consequência então do erro de tipo vencível ou evitável? Ele afasta somente o dolo, ele não vai afastar a culpa. O agente ele pode responder pelo crime culposo, se houver previsão legal. Vamos voltar aqui no exemplo do caçador. Esse caçador, a exemplo do que eu já acabei de falar para vocês, no erro de tipo invencível, vamos imaginar essa mesma situação, onde esses dois caçadores, um é novato, o outro não, estão ali para caçar animais. Porém, um caçador vai colocar mais bala na sua arma. E nesse momento ele se dirige em direção à barraca. O amigo, querendo mostrar que ele era bom, que ele não era tão novato assim, ele tentando acertar um animal, a primeira coisa que ele vê se mexendo, próximo ali da barraca, ele já atira e acaba efetuando a morte do amigo, em vez de efetuar a morte de um animal que estaria passando por ali.
Então, ele achou que perto da barraca estaria passando o animal e quis mostrar que ele era um bom atirador, que ele era um bom caçador e quis caçar esse animal ali. Contudo, ele não tomou a diligência exigida para aquela situação. Ou seja, ele não esperou o amigo voltar lá com a arma carregada, cheia de balas, para que só então efetuasse o disparo. Por isso, ele pode responder aqui pelo crime culposo, de homicídio culposo, porque o erro de tipo vencível, ele vai excluir sempre o dolo. Ele não teve a vontade de matar. O artigo fala matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Ele quis matar um animal. Então, nesse caso, o erro de tipo dele é vencível. É uma coisa que é inexcusável, injustificável, evitável. Ele deveria ter tomado uma diligência, uma cautela maior na hora de efetuar esse disparo próximo aonde o amigo foi. Poderia não ser um animal e sim um amigo, mas ele sempre quis acertar um animal. Por isso, esse é um erro de tipo vencível. É bem tranquilo também. Então, vai afastar o dolo aqui. Ele não vai responder por um crime doloso. Ele somente vai responder pelo crime culposo, porque o erro de tipo aqui era vencível. Erro de tipo vencível, evitável. Ele não tomou todas as cautelas necessárias exigidas para aquele momento ali. Para a gente terminar aqui o erro de tipo, a gente tem que falar de mais algumas coisinhas. Existem dois tipos de erro de tipo. O erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial, ele é essencial. Qual que é o erro de tipo essencial? É esse que a gente está estudando. Ele recai sobre elementares circunstâncias ou qualquer outro dado da figura típica. Ou seja, eu não sabia que eu estava matando alguém, eu não sabia que eu subtraía coisa alheia e assim por diante. Tá caindo o meu erro sobre uma elementar do tipo aqui. Tá? Eu não sabia que era alguém, eu não sabia que era alheio. Quando eu peguei aquele celular, eu não sabia que era de outra pessoa. E assim por diante. Eu não sabia que estava matando alguém, eu achei que era um bicho. E assim por diante. No exemplo aqui do alvo, ele achou que estava atirando do alvo, mas na verdade estava atirando do amigo. Então, ele não confundiu também alguém, ele não queria acertar alguém e sim o alvo. O erro de tipo acidental, a gente vai falar dele na próxima aula. Eu só vou elencar para você aqui o que é e quais são os tipos para a gente começar a entrar nesse assunto. Erro de tipo acidental, engana-se quanto a um elemento não essencial do fato ou erra no movimento da execução, não afastando o dolo. Aí aqui não vai afastar o dolo. O meu erro vai ser sobre um elemento não essencial do fato, ou eu vou errar no movimento da execução. Eu quero acertar A, acabo acertando B, mas eu sempre quis acertar alguém. Quais são os tipos aqui desse erro de tipo acidental? Que não é esse erro de tipo que eu disse aqui, que sempre exclui o dolo, previsto aqui no caput. Não é esse. É nesses casos aqui, o erro sobre o objeto, também chamado error em objeto, ou seja, eu erro sobre o objeto que eu estou querendo acertar. O erro sobre a pessoa, que é previsto aqui no artigo 20, parágrafo 3º, que nós vamos ver na próxima aula. Eu erro quanto à pessoa e vamos ver a consequência disso. O erro na execução, também chamado de aberratio ictus, muito conhecido no direito penal, previsto no artigo 73. O de cima aqui, error in persona, também chamado erro em persona. Na letra D, resultado diverso do pretendido. Eu cometo um resultado diverso daquele que eu queria. É o aberratio criminis, previsto no artigo 74 do Código Penal. Para finalizar, o erro sobre o curso causal ou aberratio causae. O que vai acontecer aqui, pessoal? Na próxima aula a gente vai estudar algum desses erros. Vamos entrar em erro acidental e ver alguns deles. O artigo 73 é óbvio que a gente vai estudar mais a fundo quando chegar no artigo 73. E o artigo 74, a mesma coisa. Vamos falar mais sobre erro sobre a pessoa e assim por diante. Próxima aula, então, fica para erro de tipo acidental e as discriminantes putativas. Erro sobre elemento de tipo é isso. Lembrou que ele sempre excluiu o dolo. Ele sempre vai excluir o dolo, mas ele pode punir se for culposo. Quando que ele exclui o dolo? Quando naquela circunstância o erro era invencível e inevitável. Se o erro for vencível ou evitável, ele vai deixar de punir pelo crime doloso, mas vai punir pelo crime culposo se for previsto em lei. Se tiver previsão legal. A questão ela tem que deixar muito claro para vocês se o erro era inevitável, invencível, justificável, excusável. Ela pode usar qualquer uma dessas palavras, mas ela tem que deixar claro isso para vocês, para dar para ver claramente que se trata de um erro vencível ou invencível. Então, é bem tranquilo também com relação a isso.
Bom, vamos lembrar aqui de se inscrever lá no arroba Desenha Direito. Sempre que posto uma aula, o primeiro lugar que sai é aqui no Desenha Direito. Lembrar de se inscrever também no canal para poder acompanhar as aulas. Se quiser ter acesso às outras aulas de Penal Geral, pode clicar aqui nesse linkzinho de outras aulas. Temos aqui do lado o Penal é Legal, que é o canal do professor Marlon Ricardo, que tem paródias, questões comentadas e muito mais. Quando tiver disponível a questão comentada sobre erro de tipo, ela vai estar aqui nesse link, esse link já vai estar disponível. Para a aula anterior, clica no botão esquerdo, para a aula posterior, quando estiver pronta, clique no link direito aqui. E aqui no final, como de praxe, eu vou deixar 3 aulinhas para vocês poderem olhar caso seja interessante. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, porque sempre que o vídeo chega num volume expressivo, aí que eu gravo o próximo. Eu não vou ficar gravando o vídeo se não tiver um volume expressivo. Então, pessoal, vamos compartilhar e curtir, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima.